Muito bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus te abençoe. Tá certo? Muito bom tê-lo aqui. O Fernando está nos visitando pela primeira vez, né, Fernando? Na verdade, o Fernando já é um velho amigo nosso. Mais da Mirla, que nos introduziu, está aqui conosco. Obrigado pela sua visita. Que Deus te abençoe. Deus tem algo com você. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua busca, conhece a tua intensidade. E o Senhor, Ele tem algo especial para derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus. A gente está com a família da Leia. A Leia não para de rir a semana toda. É um negócio assim, glória a Deus. Eu mandei um áudio para o Orlando essa semana. Eu falei, rapaz, eu acho que Deus resolveu abrir o céu no teu endereço, né? Nós nos alegramos muito. A Leia, essa semana, se tornou cidadã desse país. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Há 2 semanas atrás, a semana passada, né? Ou 2 semanas atrás, a Gil também se tornou cidadã. É isso mesmo, Gil? Falta o juramento. Tá. Amém. Se creres, tudo é possível. Nós louvamos a Deus por esse país que nos acolhe, que nos recebe. E aqui o Senhor tem cuidado das nossas vidas, não é não? Amém? Tem mais alguém? Eu creio que tem alguém. Qual o seu nome, querido? Érico, muito bem-vindo. Wellington, muito bem-vindo, Wellington. Alguém que está do lado do Wellington aí? Da Cíntia, muito bem-vindo, Wellington. Estende a mão aí, Jade. Ou alguém que está do lado dele, Mazinho, estende a mão aí como bom mineirinho. Seja bem-vindo, Wellington. E tem toda a família, tem aqui do lado do Orlando também, Ricardo, muito bem-vindo, Ricardo, Deus te abençoe, meu amado, tá certo? E eu creio que é isso, né? Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez? Tem o quê? Não, fala assim do meu amigo, não. O Juan é das velhas. Amém, querido? Tudo bom? A gente vem, eu gostaria da sua atenção agora, a gente vem falando sobre gratidão. Esse mês de novembro é um mês onde nós comemoramos o Thanksgiving, e esse mês todo nós falamos sobre esse tema, e eu creio que é muito bom entender, né, a palavra de Deus, porque todo o ensino de Jesus, ele vinha acompanhado com uma pergunta. Toda vez que Jesus ensinava algo, ele falava assim, vocês entenderam o que eu estou falando? Porque se não houver um entendimento, a prática fica complicada. Então, por isso que nós estamos trabalhando em cima desse entendimento. O que é gratidão? A primeira mensagem nós falamos que a gratidão, ela tem origem na cruz de Cristo. Por que gratidão? Porque gratidão não é só por aquilo que eu recebo. Se eu for ser grato somente quando eu recebo, quando eu não recebo, como é que eu vou viver? Gratidão é mais do que isso. Gratidão é um entendimento que Deus nos deu, que na cruz de Cristo, lá no sacrifício de Cristo, a nossa condição foi mudada. De pecador, eu passei a ser justificado pelo sangue do Cordeiro. Através da graça, a gratidão, ela tem origem na graça de Jesus, porque eu recebi aquilo que eu não merecia. Então eu sou grato por quê? Eu sou grato porque Deus me dá, Deus me abençoa, sim, é fato isso. Mas a verdade é que a gratidão é muito mais do que isso. A gratidão é um entendimento que eu sou grato porque a minha condição diante de Deus foi mudada. Foi o que o Jonas falou no domingo passado. Todas as mensagens foram maravilhosas e nos ensina muita coisa. Mas o Jonas passou pregando a mensagem de domingo passado, falando sobre Mefibosete. Essa mensagem tem muita simbologia, tem muita coisa para a gente aprender. Mas você vê, o Jonas falou que em um determinado momento, alguém tentou passar a perna em Mefibosete, né? Falando para o rei Davi que Mefibosete não estava muito interessado com o rei Davi. Ele estava interessado nas coisas que o rei dava para Mefibosete. E quando Mefibosete encontra Davi, ele fala, meu rei,
eu fico muito feliz que você esteja bem. Porque você está bem, eu também estou bem. Se você quiser dar as terras para Ziba, dê as terras para Ziba. A minha gratidão com você não tem a ver com recurso. A minha gratidão com você não tem a ver se você me dá terra ou não. A minha gratidão é porque você mudou a minha condição. Eu era um aleijado, desculpe a expressão, eu era um Mefibosete. Quando nós nos apresentamos na presença do rei, quando o rei nos convida para nós entrarmos diante do trono da sua graça, nós chegamos naquela condição. Sem poder caminhar, sem poder muitas vezes ter um entendimento, e nós nos apresentamos naquele jeito. E o rei fala assim, pode se achegar, tem graça, tem favor, tem misericórdia para mudar a sua condição. Então eu preciso entender, nessas 6 mensagens, o que você precisa guardar no teu coração. Gratidão tem muito mais a ver do que o que eu recebo. Gratidão é porque a minha condição diante de Deus foi trocada. E por isso eu sou grato. Por causa da cruz. O que Cristo fez na cruz é motivo suficiente para mim viver uma vida grata. Tá certo? E hoje eu quero falar de algo que, de certa forma, nos pega. Em algum momento, isso nos pega como pessoas. Gratidão, um exercício diário. Fala gratidão, um exercício diário. Quem tem a disciplina de fazer exercício todos os dias? Quem pratica, quem tem a disciplina de se exercitar todos os dias, no seu corpo, ele vai carregar as marcas do exercício que ele pratica todos os dias. E não é diferente com relação à gratidão. Quem pratica o exercício da gratidão todos os dias, no seu corpo, na sua vida, na sua conduta, na sua maneira de falar, na sua maneira de se comportar, ele vai poder expressar que ele está exercitando gratidão. Salmo 118, 24 é o texto base, fala assim, este é o dia que o Senhor fez. E porque o Senhor fez esse dia, como nós devemos viver esse dia? Exultemos e alegremos-nos nele. Provavelmente o Salmo 118, ele foi escrito depois do exílio da Babilônia. Quando o povo saiu da Babilônia, esse salmo foi escrito. Como uma maneira de expressar gratidão ao grande livramento que Deus fez ao seu povo. Tá certo? Então, nesse processo estava sendo reconstruído tanto Jerusalém quanto o templo. E foi no tempo de Neemias e Esdras. E o povo estava muito grato a Deus. Porque o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, tinha mais uma vez resgatado o seu povo. E esse salmo é escrito para relatar a gratidão do povo. O Salmo 118 é um cântico de ação de graças, nacional e pessoal, que reflete a gratidão pela libertação da grande aflição que o povo vivia na Babilônia, reconhecimento de que a vitória veio do Senhor. Tenho certeza que se você perguntar para Gil, para Leia, eu conheço a história deles. Possivelmente você também pode conhecer. Mas essa vitória, ela tem uma trajetória de lutas, de desafios, de não vou fazer. Quem você espera que vai agir, que vai atuar, você se frustra porque a pessoa fala assim, não vou. E Deus está trabalhando nesse processo todo. Porque Deus tem um caminho. Fala, Deus tem um caminho na minha vida. Fala, Deus tem um caminho na minha vida. E nem sempre o caminho de Deus é o caminho que eu traço para mim. Por isso eu preciso entender que é um reconhecimento de que quando a vitória vem, quando a vitória chega, nós precisamos ter esse reconhecimento que foi o Senhor que fez.
alegria, no povo existia uma alegria comunitária de poder adorar a Deus novamente no templo. Tá certo? E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Quero falar do presente, do hoje. Porque nessa geração moderna que nós vivemos, tudo é projetado para onde? Para o futuro. E a gente cria alguns jargões que é o seguinte: o melhor de Deus está? Então tudo é projetado para quando? Para amanhã. Tudo é projetado para aquilo que vai acontecer, tudo é projetado para aquilo que eu vou alcançar, tudo é projetado para aquilo que eu ainda não alcancei, quando na verdade a palavra me ensina a viver o hoje. O melhor de Deus para mim é hoje, é esse momento, esse culto é o melhor que Deus tem para mim nesse momento. E eu preciso aprender a desfrutar do momento, eu preciso aprender a desfrutar dos momentos que Deus me proporciona. Porque se eu não aprender a viver o momento, se eu não aprender a viver aquilo que Deus me dá para viver, e eu sempre estou projetando para o futuro ou algo que aconteceu no passado, eu basicamente vou me tornar uma pessoa frustrada. O feliz, o contente, o bem resolvido é aquele que aprende a viver o momento hoje. Esse é o dia que o Senhor fez. E tem lutas, no dia tem dificuldades. E Deus fala, é possível você se alegrar, é possível você viver uma vida plena, mesmo em meio a todas essas coisas. A ansiedade tenta nos enganar, projetando tudo para... Uma pessoa ansiosa, ela quer ir lá no futuro, resolver o futuro e trazer o futuro resolvido para o presente dela. Ela consegue? É ansiedade em cima de ansiedade. Por quê? Porque nós temos uma ideia totalmente errada que nós dominamos o tempo. Ou que nós dominamos o futuro. O tempo, o Senhor do tempo continua sendo o mesmo. Que é Deus. Ele está no trono dele governando todos os seus tempos. E a palavra fala lá em Eclesiastes que é bom quando a coisa acontece no tempo certo, no tempo de Deus. E é isso que nós queremos tratar nessa manhã. Não temos domínio sobre o tempo. Isso o controle sobre o tempo é exclusividade de Deus. Ele não colocou o tempo sob nosso controle, antes nos deu do seu Espírito, da sua presença, para que cada dia nós possamos viver com propósito, possamos descansar em Deus, possamos ter paz e viver um dia de cada vez. Se você conversar com uma pessoa ansiosa ou preocupada, você vai ver que ela quer resolver o futuro. E porque quer resolver o futuro, não está conseguindo viver o presente. Você tem que trazer ela de volta para o presente e falar assim, ei, irmão, irmã, o bom de Deus está na tua frente, está aqui, é a sua família, é o seu trabalho, é aquilo que você tem nas tuas mãos. O melhor de Deus é aquilo que você tem nas tuas mãos hoje. Não projete o melhor de Deus para aquilo que você vai conquistar. Isso pode gerar muita frustração na sua vida. Aquilo que Deus quer dar para você, no tempo certo, Deus vai entregar isso para você. Mas não acelere o tempo. Viva cada dia, entendendo que esse é o dia que o Senhor, devemos o quê? Nos alegrar, saltar de alegria, porque esse é o dia que o Senhor fez. E a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês sobre esse assunto é, o amanhã pertence a quem? Ao Senhor. Quem já deixou de roubar aqui? Já deixamos de roubar? Já. Então fala, eu já não roubo mais. Glória a Deus. E por que você quer roubar o tempo de Deus? Por que eu quero roubar o tempo de Deus? Se o tempo pertence a quem? O tempo é um pertence de Deus, pertence a Ele. E quem tenta tomar o tempo, e quem tenta roubar o tempo, e quem tenta tocar no tempo que pertence só a Deus,
de certa forma, está tentando trazer para a sua realidade aquilo que ele não consegue administrar. Deixa eu falar uma coisa para você. Por melhor que você seja, melhor administrador que você seja, o que você consegue administrar dentro do plano de Deus é o hoje. E eu não estou falando para você não fazer planos, eu não estou falando, a gente vai tocar nesses assuntos. Então, o amanhã pertence ao Senhor. Olha o que fala Tiago 4,13. Escutem, você está escutando? Escutem agora. É para escutar quando? Agora. Vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano. E faremos o quê? Negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Verso 15. Em vez disso, deveriam dizer. O que nós devemos dizer? Então, se Deus quiser que esse plano se cumpra na minha vida, eu não só vou viver o dia de amanhã, como esse dia de amanhã vai acontecer de acordo com a vontade do Senhor. Tiago nos adverte sobre a presunção de fazermos planos como se o amanhã estivesse no nosso domínio. Planejar é sábio, mas imaginar que controlamos o futuro é arrogância. Eu não tenho controle sobre o futuro. Quando traçamos caminhos sem Deus, revelamos que ainda estamos governando a nossa própria vida. Deus não é servo à disposição, à nossa disposição. Desculpe, Deus não é um servo à disposição da nossa independência. A gente faz todo o plano. A gente desenha, arquiteta, projeta e a gente leva para Deus assim. Assina. Aonde? Não pergunta onde, só assina. E Deus, ele fica olhando para mim e para você. Falando, assim, eu não estou entendendo muito bem o teu plano. Você resolveu fazer tudo sozinho agora? E você só me chama para abençoar? Eu lembro que esse tempo que a gente passou esperando a construção desse local aqui me ensinou muita coisa. Nós estávamos ali com 4 irmãos do outro lado, projetando a reforma, e nós falamos assim, em 3 meses a gente termina isso fácil. Então, o landlord está nos dando 6 meses, a gente vai ficar 3 meses aqui, pela graça. Vamos começar o projeto. Aí isso demorou mais de 1 ano. E mulheres se levantaram para orar, homens se levantaram para orar. Uma madrugada agoniado, eu falei, Deus, eu não estou entendendo nada e gostaria de entender porque está difícil a situação. Ele falou, Marciano, sabe qual que é o teu problema? O teu problema é que você projeta as coisas do teu jeito e do jeito de quem você acha que entende do negócio. E você só traz o projeto para mim assinar. Se eu não for o CEO do negócio, não vai funcionar, filho. Eu falei, e como é que conserta? Se humilhando, entendendo que você só tem hoje. Então, o que você tem que fazer, faça hoje. E o projeto que Deus tem vai se cumprir no processo. Então é isso que nós precisamos, queremos fazer uma igreja, construir uma igreja com o nome de Cristo. Cristo cura, Cristo não sei o quê, Cristo não sei o quê, mas eu faço do meu jeito. Jesus, eu só preciso que você cure. Como? Assim. Cura assim, que assim é melhor. Pregar, só me abençoa com tua presença. Que pregar, eu dou conta do negócio. E Deus olha para mim e fala assim, rapaz, como que é esse negócio? Está escrito lá em João 15, que sem mim, nada podemos o quê? Fazer. Ele é o Senhor que realiza tudo de forma perfeita em seu tempo.
E sempre que tentamos antecipar esse tempo, acabamos colhendo ansiedade, preocupação e frustração. É como se usássemos um cartão de crédito espiritual. Gastamos aquilo que não temos condições de pagar. Se você não tem dinheiro para comprar, não. Porque esse dinheiro que você está comprando não é seu. O devorador vem, ó, craque, 18, 20, 25% e não sei o quê. E às vezes nós fazemos isso. Nós queremos gastar espiritualmente aquilo que nós não temos condições de pagar. Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o dia, pois o quê? O amanhã trará os seus, basta ao dia o seu próprio mal. A preocupação não altera o que teremos que enfrentar. Você viver preocupado por aquilo que vai acontecer não altera o que vai acontecer. Só vai te gerar mais ansiedade e preocupação. Ela apenas intensifica a ansiedade. Quando a insegurança sobre o amanhã invade o hoje, ela nos desgasta e nos rouba forças. Cada dia, porém, é uma nova oportunidade para amadurecermos por meio dos desafios que surgem. Até mesmo as dificuldades diárias contribuem para nos tornarmos pessoas mais preparadas para viver melhor o amanhã que Deus nos dará. Gente resolvida, gente boa, gente que sabe o que está fazendo, vive bem o hoje. Porque esse hoje que eu estou vivendo bem está me preparando para eu viver melhor o amanhã. Mas se eu não conseguir entender isso, e é interessante que o hoje que você vai viver, possivelmente sempre terá alguma coisa faltando. Você nunca vai ter tudo o que você precisa. Porque se Deus te der tudo o que você precisa, você fala assim, see you when I see you, Lord. I take it from here. E Deus fala assim, não, deixa eu dar o que ele precisa, mas não vou dar tudo, porque ele vai ter que voltar na fonte, ele vai ter que aprender a depender de mim. Quando uma doença pega alguém, talvez é a forma mais clara de Deus falar para nós assim, filho, você não tem tudo o que você precisa para viver, você depende de mim. Olha só, você tem uma frase no seu boletim? Leia comigo, por favor. 1, 2, 3. A palavra... Deus escreveu todos os seus dias num livro que se chama Livro da Vida. Só que ele não revelou esse livro para você. Quando Deus olha para o Jajá, ele vê o que está escrito hoje. E ele vê o que está escrito amanhã. E depois da manhã, e depois. Porque tudo já está projetado. Fala, tudo já está projetado. Tudo já está projetado pelo Criador, tudo já está projetado pelo Criador, e viver dentro do projeto de Deus é a maior bênção que eu posso ter. Não antecipe nem atrase aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Segundo lugar, o hoje é um presente divino. Salmos 118, 24, na mensagem fala assim, este é o dia em que o Eterno agiu o quê? Presente ou passado? Então, no presente, Deus já agiu. No teu presente, na tua adversidade, na tua situação, Deus já agiu, e eu preciso entender. A gratidão, ela verte desse coração, porque eu estou nessa estação, mas eu sei que o meu Deus já agiu. Eu sei que o meu Deus está trabalhando, eu sei que o meu Deus está fazendo algo por mim, mesmo que eu não entenda. Esse é o dia em que o Eterno agiu. Vamos celebrar e ser festivos. É muito fácil deixarmos de valorizar o presente diário que Deus nos concede quando estamos presos ao passado ou inquietos pelo futuro.
Contudo, o Senhor nos chama para viver um dia de cada vez. Fala um dia de cada vez. Vamos viver um dia de cada vez. Segunda-feira é para viver? Segunda-feira. Terça-feira é para viver? Terça-feira. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você entra na semana de pagar o aluguel. Na sexta-feira. E você olha para a conta e você fala assim: com esse valor da sexta-feira, não dá. Aí na segunda-feira você começa como? Desesperado, arrancando o cabelo quem tem. Aí você está vivendo a sexta-feira na segunda-feira. E Deus tem terça, quarta, quinta e sexta para agir na tua vida. Viva a segunda-feira. Faça aquilo que você tem que fazer. Faça aquilo que você tem que fazer. Dependa de Deus. Confie em Deus. Deus não brinca contigo, meu irmão. Deus não brinca contigo. O que Ele prometeu, Ele não brinca com a palavra dEle. O que Ele prometeu, Ele é fiel. Se Ele tiver que levantar corvo para levar comida para a tua casa, Ele é Deus. Se Ele te levar até uma viúva quebrada, que não tem nada para te oferecer, mas é o lugar que Deus te plantou, ali a farinha vai multiplicar e o azeite não vai faltar. Deus não brinca comigo e com você. Nós precisamos entender isso. E todo dia Ele vem acompanhado de proteção, provisão e dificuldades. Fala proteção, provisão, dificuldades. Primeira coisa, proteção. Salmos 121, 5. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída, a sua entrada, desde agora e para sempre. Dê uma salva de palmas a essa verdade. A graça, a proteção, a favor de Deus. Deus levou o povo para o deserto, para um caminho mais complicado. O caminho que o povo ia trajetar era um caminho mais longo, mas é um caminho suficiente. Às vezes o caminho mais longo é o caminho suficiente que nós precisamos trilhar para que nós possamos aprender que Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. Mas só que lá no deserto tem a coluna de nuvem, a coluna de fogo que nos aquece no frio. Tem a nuvem que nos protege do sol escaldante. Tem o maná que não falta todos os dias. Tem a presença de Deus dizendo: eu te guardo, eu te protejo. Ninguém toca na sua vida. Você é minha propriedade. A proteção de Deus é o que nos mantém de pé. Muitas vezes nós achamos, cara, como eu amo a oração, mas a gente acha que a oração é o que nos mantém de pé. Isso pode se tornar um legalismo, porque quem não tem uma vida de oração tão intensa, como é que ele está? É bom orar e tem que orar, mas é mais do que isso. É a presença de Deus que faz toda a diferença na tua vida. Você pode passar uma hora orando sem ter a Shekinah de Deus, sem ter a presença de Deus. Você pode ter 2 minutos de Shekinah e 2 minutos de presença de Deus. A tua alma é cheia, a tua alma é inundada pela presença de Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais você se apaixona por esse Deus. O que nos mantém de pé é a proteção de Deus. Você já viu pessoa rica? Pessoa rica que eu digo, tem rico e tem rico, né? Mas rico, aquele que é rico mesmo. Você já viu um rico andar sem segurança? E normalmente eu estava vendo as pessoas que mais investem em segurança pessoal. Os 5 que mais investem em segurança pessoal. Os caras pagam uma barbaridade para poder ter segurança, para poder ter proteção. E Deus investe infinitamente mais para nos guardar e nos proteger. Ele não terceiriza a nossa proteção.
Ele mesmo estende a sua mão direita, a mão que simboliza poder e autoridade para nos guardar. Quando criou o sol e a lua, Deus criou tanto o sol e a lua com um propósito. E Deus falou assim: eu não vou permitir que o sol te fira e nem que a lua te faça mal. Eles simplesmente vão cumprir um propósito, porque eu continuo governando todas as coisas. O Senhor é o nosso guarda fiel, que não cochila enquanto nos protege. Ele está sempre atento àqueles que confiam nele. Olha o que Deus revelou para Isaías. Isaías 41:10. Não tema. Por quê? Porque eu estou com você. Uma coisa que me chamava a atenção quando eu era criança, que eu saía para caminhar com meu pai. Uma coisa é quando eu andava do lado dele, outra coisa é quando eu andava do lado dele e ele segurava a minha mão. Aí eu ficava gigante. Porque eu sei que eu estou sendo protegido pelo meu. Não temas. Não temas. Por que eu não devo temer? Se tem tantos motivos para mim temer, eu não devo temer porque Ele está comigo. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Segundo lugar, além de proteção, Deus dá provisão. Salmos 23:1, o Senhor é o meu pastor. E o que acontece? Porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará porque Ele é o meu pastor. É simples assim. Quando pensamos em provisão, na maioria das vezes nós vemos cifrão, né? Só que para Deus provisão, Ele trata a provisão de maneira diferente. Tem a provisão do pão, tem a provisão da alma e tem a provisão espiritual. Nada vai me faltar, seja pão, seja o que minha alma precisa, seja o que o meu espírito precisa, porque Ele é o meu pastor. Quando eu preciso de algo, eu vou ao meu pastor, mesmo que eu me relacione com pessoas. Uma pessoa saudável, uma pessoa bem resolvida. Um discípulo de Jesus, ele se relaciona bem com as pessoas, mas ele se relaciona melhor com o seu pastor. Essa é a fonte. Quando o teu relacionamento vai bem com o teu pastor, os outros relacionamentos, eles vão bem. Filipenses 4:19. E o Salmo 23 fala que Ele é o meu pastor. E Filipenses 4:19, Ele é o meu. Esse Deus que nós estamos falando aqui, Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Ele é a pessoa que você rendeu a sua vida a Ele. Ele é alguém que você confia de todo o teu coração. Se for, e eu creio que é, aqui está falando assim, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Terceiro lugar, além de provisão, além de proteção, na caminhada nós iremos encontrar o que mais? Ah, não, estava tão bom esse negócio, né? Provisão, proteção, querubim e serafim. Eu sei que o negócio ia cada vez subindo mais. Mas sim, sobe mais. Porque Deus ele é tão maravilhoso que ele apresenta tudo para nós. Que tem proteção, que tem provisão, que tem tudo. Mas que nós iremos passar por dificuldades. Você crê que você é um vencedor, em nome de Jesus? Você crê que Deus tem algo para a sua vida? Você crê que Deus vai realizar o que Ele prometeu na sua vida? Sim, mas vai ter dificuldades. Vai ter lutas. Vai ter aflições. Vai ter momentos que às vezes você não vai conseguir dormir direito à noite. Vai ter momentos que você não vai entender o que está acontecendo.
Vai ter momentos que você olha assim e fala assim, por que é que isso está acontecendo comigo? Como se você fosse diferente. Deus não poupou o seu filho da cruz. Deus não poupou o filho dele de passar pela aflição que ele tinha que passar para cumprir o propósito. Você acha que Deus vai negar a aflição que ele tem na sua vida para você cumprir o propósito? Então pare de criar um evangelho sensacionalista, onde você nunca vai passar por adversidade nenhuma. Isso não existe, isso biblicamente não existe. Planejar a vida imaginando que não enfrentaremos dificuldades é uma ingenuidade e falta de entendimento bíblico. Pois o próprio Senhor nos adverte que elas farão parte da nossa jornada. Porém, passar por dificuldades é diferente de permanecer nelas. Tem coisas que eu olho e falo, meu irmão, como é que você está? O cara sai de uma dificuldade e entra em outro perrengue. Ele sai de um perrengue e entra em outro perrengue mais profundo ainda. Eu falo, mas tem alguma coisa errada. Passar por dificuldade não é viver em dificuldades. É diferente. Por que é diferente? Porque a dificuldade sempre antecede uma solução. A dificuldade que você está passando é uma preparação daquilo que Deus vai solucionar na sua vida. Por que eu tenho que passar por dificuldades? Porque Deus está me treinando, porque Deus está me capacitando, porque Deus está me fazendo ser gente. Não é menino, Deus não está criando meninos mimados. Estava conversando com o Geraldo essa semana e ele estava me relatando uma história que ele tratou com o filho dele. E no final da história ele falou assim, eu falei para a Márcia, estou criando um homem, não um moleque. A mãe falou, não deixa o menino passar por isso. Não, Geraldinho. Deus está criando gente homem e não moleque mimado. Que não aguenta passar por uma prova. Ah, Deus, tu me abandonou nessa prova. Não, Ele não te abandonou. Ele está lá contigo na prova. Se você passar pelo fogo, Ele está lá. Se você passar pela água, Ele está lá. A mão dele está sempre estendida. Pedro, glu, glu, glu. Pedro, glu, glu, glu. Pedro, glu, glu, glu. Quer andar sobre as águas, Pedro? Quer andar? Quer andar sobre as águas, Pedro? Quer? Então tem que olhar para Jesus. Tem que olhar para Jesus. Essa é a única maneira de andar sobre as águas. Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. E Pedro fala, Jesus, cadê você? Estou aqui, Pedro, do teu lado. Estou aqui pertinho, porque quem estende a mão e puxa está do ladinho. Eu estou aqui, Pedro. Se precisar, calme. Mas é isso que eu estou precisando entender no meu coração. Eu vou passar por lutas, vou passar por dificuldades. E você precisa deixar os teus pequenos passar pelas dificuldades que eles precisam passar. Na caminhada, Jesus deixou os seus discípulos passarem por algumas dificuldades. Algumas ele resgatou de imediato. Outras ele falou assim, eu vou deixar você passar pelo perrengue. Então tem que ter discernimento de entender o que nós estamos fazendo. O mundo levanta obstáculos. O mundo levanta obstáculos, mas os filhos de Deus recebem graça para vencê-los. Qual é o obstáculo que está diante de você nesse momento? Qual é o gigante que tem se levantado? Você quer fazer a vontade de Deus? Quer ou não quer? Davi, quer fazer a vontade de Deus? Quer receber um som de Deus? Quer ou não quer? Só que você vai ter que aprender a enfrentar os gigantes que se apresentam na caminhada. Andar com Deus é vencer gigantes. Andar com Deus é confiar que Ele vai te dar a estratégia melhor para você passar por esse processo. Vão acontecer adversidades. João 16, 33. Falei essas coisas. Se você ler o capítulo de João 16, Deus o tempo todo está falando de provisão, está falando de luta, está falando de necessidade, mas que Ele iria suprir todas as coisas. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham o quê? Paz. No mundo, vocês passam por... Em Cristo nós temos... paz. No mundo nós temos... Quando eu estou no mundo, você está no mundo ainda? Você passa por o quê?
aflições. E quando você passa por aflições, o que você deve fazer? Ficar no mundo? Em Cristo eu tenho paz. Então, se o mundo tenta me afligir, se o mundo tenta me pressionar, se o mundo tenta roubar a minha paz, eu vou para o papai e falo, papai, lá está difícil, aqui está melhor. Paz é shalom, é comunhão. Eu tenho comunhão com Deus. Antes eu não tinha comunhão com Deus. Agora eu tenho. Eu posso chegar até o trono da graça de Deus e falar, pai, eu preciso da tua paz, porque eu estou meio que atribulado. Você já andou meio que atribulado, João? João, todos nós. Então, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Em último lugar, eu preciso confiar no Senhor. Confiar no Senhor transforma o futuro em... Repita isso, por favor. Salmos 37, 3. Confie no Senhor e faça o quê? O bem. Habite aonde? Onde você está habitando? E alimente-se do quê? Da verdade. Verso 4. Agrade-se de quem? E ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie. E quem fará o demais? Ele fará com que a sua justiça, a justiça de Deus, não é a sua justiça não, viu? Porque nessa hora tem muito justiceiro. Eu tenho a minha justiça, né? Não, a sua justiça não presta. Ela atrapalha. Então é a justiça de Deus. Que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere. Como você está esperando no Senhor? Eu estou como o Jidai, estou esperando no Senhor, assim, agoniado. É para esperar do Senhor dessa maneira? Isso é agonia, isso não é espera, isso é qualquer outra coisa parecida. A palavra está falando que aquele que descansa no Senhor é aquele que confia no Senhor. Descansar e confiar é diferente de você não fazer nada, de ser preguiçoso. Confiar é ter a convicção. Por que você confia? Porque você tem a convicção que Deus vai agir na sua vida. E o problema é que tem um processo de espera. Eu começo confiando, depois eu vou começar a desconfiar. E depois eu vou desconfiando um pouco mais, até o ponto de falar, me dá esse negócio que eu vou fazer. Eu vou fazer do meu jeito. Se está demorando, Deus. E Deus fala, you want to do it? You want to do it? Here. You can take it. I'm still here. I'm going to wait for you right here. When you're tired, come back to me, son. E é isso que nós precisamos parar de lutar com aquilo que Deus tem para nós e entregar, confiar e esperar que o tempo de Deus, que aquilo que Deus tem para mim se cumprirá. Mais uma vez o texto apresenta um caminho progressivo para viver de maneira vitoriosa a cada dia. Deus tem uma maneira vitoriosa para você viver cada dia, independente do que está acontecendo aqui no mundo, independente do que está acontecendo do lado de fora. O que Deus tem para você é uma vida plena do lado de dentro. E eu preciso aprender a viver, porque normalmente nós vivemos intensamente aquilo que está do lado de fora. Por isso que nós precisamos resolver o nosso interior. Enquanto eu não resolver o meu interior, eu vou viver intensamente o que está vivendo do lado de fora, o que está acontecendo do lado de fora, e esse lado de fora vai entrar em mim, e isso vai acabar me contaminando. Eu me torno uma pessoa ansiosa, preocupada, you name it. Qual o problema dessa geração, queridos? Eu não sou contra um profissional que ajude alguém que precisa
que precisa de ajuda interior para se libertar desse negócio. Não sou contra. Eu falei alguns domingos atrás, hoje todos têm um terapeuta. Não sou contra. Se você precisar, tem bons profissionais que vão te ajudar a fazer esse processo. Deus, na sabedoria dele, ele cria todas as coisas para que a gente possa ter saúde. Não é assim? Mas aprenda a levar a tua alma para Deus. Aprenda a entregar a tua alma nas mãos de Deus. Você não precisa de uma ponte. Se for necessário, a ponte está aí. Mas aprenda você a entregar a tua alma para Deus. Fala, Deus, a minha alma está atribulada. Eu não estou conseguindo ter paz como filho. O que está acontecendo? Você já fez essa oração? Você chegou assim diante de Deus? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos... Ele não vai perguntar o porquê, porque ele já sabe o motivo pelo qual você está desse jeito. Ele fala, venha filho, venha, porque você está demorando, venha a mim. Eu vou aliviar e vou tirar esse fardo, e vou trocar o fardo. O meu fardo é leve e suave, em mim você vai ter paz e vai ter descanso. E é isso que nós precisamos aprender a administrar diariamente. Troque o medo que tenta paralisar você pela confiança no Senhor. Será que vai dar certo? Será que ter filho é bom? Será que casar é bom? Será que fazer parte de uma igreja é bom? Será que relacionar... Nossa, cara, gente é gente, né? Troque o medo pela confiança de quem está esperando no Senhor. Troque o egoísmo humano pelo prazer de servir a Deus e ao próximo. Cara, eu não sei te explicar, mas isso cura de uma maneira... Quando você começa a servir, quando você começa a gastar sola de sapato, você vai entender o quanto isso vai te fazer bem. Troque o controle pela entrega. Quem gosta de ser controlador, não levante a mão. Nós queremos controlar o cachorro, o filho, o marido, o pastor e Deus. Não vou falar da esposa não, porque um bom controlado sabe o que está falando. Hã? Vou me controlar. Nós queremos controlar. E aí, o que isso gera? Um descontrolado. Você já viu alguém que quer controlar os outros como ele age? Totalmente descontrolado. Eu quero te ajudar. Você não está me ouvindo. Você está desobedecendo. Aí o filho olha assim e fala... Mamãe, something's going on with mommy today. Para mim, algo que revela maturidade assim em uma prateleira de cima, o maduro é aquele que tem a capacidade de entregar. Esse é alguém que recebeu maturidade. Porque ele é tão convicto daquilo que o Senhor tem feito na vida dele, que ele não tem problema de ouvir a Deus e obedecer. Ele não tem problema de ouvir um irmão e, de certa forma, receber uma orientação. Mas quem não tem isso resolvido, ele fala assim, quem é você para estar me orientando a fazer isso? Quem é você para poder me exortar ou para poder fazer esse tipo de coisa? O maduro é aquele que tem ouvido para escutar e tem a capacidade para entregar e obedecer. Troque o egoísmo humano pelo prazer de servir a Deus e ao próximo. Já falei isso. Troque a justiça própria pela compaixão de Deus. Troque a correria exaustiva pelo descanso de quem depende de Deus.
Salomão, no final do final da vida dele, ele fala, cara, conquistei de tudo. Não me poupei de nada. Mas tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Tem coisas que você tem que fazer, eu sei disso. Tem coisas que você tem que fazer, e eu sei disso, mas não é disso que eu estou falando. Mas não deixe isso se tornar algo exaustivo na sua vida, meu irmão. Não deixe isso roubar o teu tempo com Deus. Não deixe a sua vida secular roubar a tua vida de comunhão, de igreja, de relacionamento. Não deixe. E essa terra, ela é maravilhosa para fazer isso. Se você deixar, você se torna um escravo nos Estados Unidos. Um escravo liberto. Tem coisas que você tem que fazer, mas tem coisas que você tem que fazer. Estava falando com um irmão essa semana. Ele falou, pastor, me organizei aqui, tal, mas domingo eu falei que não vou. Falei, por que domingo você falou que não vai? Ele falou, porque domingo é um dia que eu separei para o Senhor para poder estar com a igreja de Cristo. Não é um dia só, tá? Mas você vai estabelecer limites na sua vida. É você que fala, até aqui eu vou. Daqui para frente eu não vou mais, porque isso vai comprometer minha vida espiritual, minha vida emocional e a minha família. Se ganha o mundo. Mas tem que ter cuidado, o que vai cobrar. Qual é a conta que vem depois? Você está entendendo? Então, não troque a correria exaustiva pelo descanso de quem depende a Deus. Troque a preocupação pela prática da oração. Estou encerrando. Filipenses 4:6. Não fiquem pré-ocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Como? Pela oração, pela súplica e o quê? Aqui dá uma mensagem nesse texto. Não é só pedir. É suplicar e agradecer. Fala pedir, suplicar e agradecer. É alguém que começa pedindo. É alguém que se humilha suplicando e sai agradecendo porque já sabe que recebeu. Isso é um processo de oração. Pela oração, pela súplica com ações de graças. E aí, qual que é o resultado? Verso 7. E a paz de Deus, que vai o quê? Excede todo o entendimento. Guardará o coração e a mente de aonde? Em Cristo. Tem algum lugar melhor para você guardar o teu coração e a tua mente? Se o meu coração e a minha mente não estão protegidos pela paz de Cristo, a ansiedade e a preocupação tomam conta. E quando a inquietação governa o interior, torna-se difícil orar, suplicar e agradecer. Você já viu uma pessoa inquieta orando? Às vezes eu sou inquieto orando. E sabe qual é o problema? Por que eu sou inquieto orando? É porque eu não troquei. Eu não troquei a roupa, eu não troquei a preocupação, eu não entreguei a preocupação. Eu quero orar para Deus resolver, mas tem que resolver do meu jeito. Eu quero que Deus fale, mas eu quero que Deus fale aquilo que eu quero escutar. E aí está tudo bem. Só que Deus sempre tem um caminho diferente para fazer. Troque a preocupação pela oração. Não andeis preocupados por coisa alguma. Antes, pela oração, pela súplica e ações de graça, faça conhecidas as suas petições ao Senhor. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Você não vai conseguir explicar às vezes, mas essa paz vai te guardar, vai te proteger. Vai guardar a tua mente, ela vai te colocar
vai colocar em você o capacete da salvação e vai colocar em você a couraça da justiça. Você entende que você é justificado e os teus pensamentos trazem as coisas do alto para a terra. Conclusão. O amanhã está onde? Aonde está? Vamos deixar lá. Vamos nos arrepender de todas as vezes que a gente falou, Deus, give it to me. Eu tenho uma estratégia diferente aqui na terra. É que a terra trabalha diferente que o céu. Entregue o amanhã e deixe nas mãos de Deus. O dia de hoje é o presente que o Senhor nos entregou para vivermos com fé, gratidão e paz. Quem caminha em sabedoria e mantém o coração grato, vive plenamente o agora, enquanto se prepara com esperança para o glorioso encontro com o noivo. Troque a preocupação e a ansiedade do amanhã pela preparação e a vigilância do diária, do hoje. Assim iremos viver plenamente cada dia, sem deixar de olhar para... Então, eu não vou tirar o amanhã das mãos de Deus, mas eu estou olhando para lá. Vivendo bem, resolvido o dia de hoje. Porque o amanhã Deus proverá. O amanhã Deus proverá junto com todas as suas necessidades. O amanhã Ele vem carregado de proteção, provisão e cuidado de Deus. Mas eu preciso fazer essa troca. Mateus 25:10. É uma passagem que vocês conhecem muito bem. E saindo elas para comprar. Está falando das virgens imprudentes. Todas elas começaram a caminhada. Aí vem o noivo. E todas elas começaram a quê? A caminhar em direção ao noivo. Todos nós estamos andando em direção ao noivo. Estamos ou não estamos? Porém, como nós estamos andando? Não basta só andar. É necessário sabedoria de como andar em direção ao noivo. As imprudentes falaram assim, vamos andar de qualquer jeito. Porém, as prudentes falaram, com o noivo não se anda de qualquer jeito. E a palavra fala que à meia-noite, no momento difícil, se escutou um grito. Eis aí o noivo. Todas se levantaram. As imprudentes pegaram a lamparina, porém a luz estava quase se apagando. As prudentes, que não andaram de qualquer jeito com o noivo, tinham as lâmpadas que permaneceram acesas e também óleo de reserva. Aí as imprudentes falaram assim, eu nunca entendi bem essa parte da Bíblia. Me empresta um pouco. Eu talvez iria atrapalhar a Bíblia. Toma aqui. Elas falaram, isso não se empresta. Vigilância e santidade você não empresta, você vive. Para que não falte para nós, não vou comprometer tudo aquilo que eu vivi com o Senhor. Para que não falte para nós, e também não é suficiente para vocês, vão comprar. Tem um preço. Andar com o Senhor tem um preço, gente boa. Tem um preço. E eu vou ter que pagar. É possível pagar, mas eu vou ter que pagar. E saindo elas para comprar, chegou quem? A Bíblia não relata quanto tempo as prudentes caminharam em direção ao noivo. Não fala. Mas elas começaram a andar em direção ao noivo. E encontraram o noivo. Aí quando encontraram o noivo, e saindo para elas comprar, chegou o noivo. E as que estavam ou pré-ocupada, ou pré alguma coisa. É uma preparação que vem antes.
Porque o arrebatamento vai ser um abrir e fechar de... Não dá tempo para mais nada. O dia, o momento é hoje e agora. Se você está escutando a mensagem do reino, esse é o momento, esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o momento que Deus quer trabalhar e com graça quer tocar o teu coração. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E as portas se fecharam. Mais tarde, parece que a imprudência sempre nos atrasa. Eu estou atrasado para a vida secular, eu estou atrasado para a vida emocional, eu estou atrasado para a vida espiritual, eu estou atrasado para o tempo de Deus. Mais tarde eu resolvo isso. Mais tarde eu dou conta desse negócio. Mais tarde, Deus, o Senhor vai entender. Mais tarde. Mais tarde chegaram quem? As virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu. O que o noivo respondeu? Em verdade que é uma verdade que eu nunca tive um relacionamento com você. É uma verdade que você nunca se entregou de todo o coração. É uma verdade que eu não te conheço. Quer dizer que eu te conheço, mas você não me conhece. É uma verdade. Em verdade lhes digo que não as conheço. Aí vem um aviso. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o artigo definido, um dia. Esse dia tem tudo a ver com o meu dia que eu estou vivendo hoje. Está linkado, está entrelaçado. Eu preciso aprender a viver esse dia, e esperar pelo o dia que o Senhor virá. É isso que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Deus quer te ensinar e Deus quer me ensinar a viver bem hoje. Coloque-se de pé, por favor. Nós seremos ministrados agora por uma canção. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa Ele ministrar na sua vida em nome de Jesus.